Leitura do livro de Ezequiel, capítulos 33 ao 36, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Ezequiel, capítulo 33. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso. Seu sangue será sobre ele, mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa entre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso: ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá assim no dia que se desviar da sua perversidade, nem o justo será capaz de viver pela sua justiça no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar na sua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Novamente, quando eu disser ao perverso: tu certamente morrerás, se ele se desviar do seu pecado e fizer aquilo que é ilícito e certo, se o perverso restaurar o penhor, der novamente aquilo que havia roubado, andar nos estatutos da vida sem cometer iniquidade, ele certamente viverá e não morrerá. Nenhum dos seus pecados que ele cometeu será mencionado a ele. Ele fez aquilo que é lícito e certo, ele certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é igual, mas para eles seu caminho não é igual. Quando o justo se desviar das suas justiças e cometer iniquidade, ele morrerá nela. Mas se o perverso se desviar de sua perversidade e se fizer aquilo que é lícito e certo, ele viverá assim. Todavia, vós dizeis: o caminho do Senhor não é igual. Ó vós, casa de Israel, julgai-vos a cada um segundo seus caminhos. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês,
ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida. Agora a mão do Senhor estivera sobre a noite, antes que aquele que havia escapado viesse. E ele abrira minha boca até que viesse a mim pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, aqueles que habitam nos desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e herdou a terra. Mas nós somos muitos, a terra nos é dada por herança. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: comeis com o sangue e levantais os vossos olhos em direção aos seus ídolos e derramais o sangue. E possuireis a terra? Sobre a vossa espada vós permaneceis, maquinais abominação e contaminais cada um a esposa de seu vizinho, e possuireis a terra? Dirás tu a eles: assim diz o Senhor Deus: como eu vivo, certamente aqueles que estão nos desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, eu o entregarei aos animais para ser devorado. E aqueles que estiverem nos fortes e nas cavernas morrerão de peste. Porque eu deixarei a terra mais assolada, e a pompa da sua força cessará. E os montes de Israel ficarão assolados, que ninguém passará por eles. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver deixado a terra mais assolada por causa de todas as suas abominações que cometeram. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, eu vos suplico, e ouve qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão. Porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cabeça. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem um instrumento. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier e passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Ezequiel capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vagueavam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado por toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo o animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu procurarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiveram espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Elas viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho, e eu os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada e fortalecerei a que estava enferma. Mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgo entre o rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos? E ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos dos vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: Eis que eu mesmo, julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa. E eu julgarei entre rebanho e rebanho. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi. Ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. E eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. E eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção. E farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos. E a árvore do campo dará seu fruto, e a terra dará o seu aumento, e estarão seguros na sua terra. E eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem o animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregado a vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Você já se inscreveu no canal? Ezequiel capítulo 35. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona sua face contra o monte Seir
e profetiza contra eles. E dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que, ó Monte Seir, eu estou contra ti e estenderei a minha mão contra ti, e te farei extremamente assolado. Eu assolarei as tuas cidades, e tu ficarás assolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porque tu tiveste um ódio perpétuo, e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada, no tempo da sua calamidade, e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, preparar-te-ei para o sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do Monte Seir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passar por ele e aquele que retornar. E encherei os seus montes dos seus homens mortos. Nas tuas colinas e nos teus vales e em todos os teus rios, eles cairão mortos pela espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto tu disseste: essas duas nações e essas duas terras serão minhas, e nós a possuiremos, considerando que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira, de acordo com a tua inveja que usaste do teu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando eu tiver te julgado. E tu saberás que eu sou o Senhor, e que eu ouvi todas as tuas blasfêmias que falaste contra os montes de Israel, dizendo: eles estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos vangloriastes contra mim e multiplicastes vossas palavras contra mim. Eu as ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação. Como te regozijaste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim farei a ti. Serás assolado, ó Monte Seir, e todo o Edom, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: vós, montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois o inimigo disse contra vós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos fizeram assolado e vos engoliram por todo lado, para que pudesseis ser por possessão ao resíduo dos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, e são a infâmia do povo. Portanto, vós, montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos desertos desolados e às cidades abandonadas que se tornaram uma presa e escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos e contra todo o Edom, que nomearam a minha terra por sua possessão, com a alegria de todo o seu coração, com mentes despeitadas, para a lançarem fora por uma presa. Profetiza, portanto, sobre a terra de Israel e dize aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que eu falei no meu ciúme e na minha fúria, porque carregastes a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor: eu levantarei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, lançareis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque eles estão à mão para vir. Porque eis que eu sou por vós, e eu me voltarei para vós,
e sereis lavrados e semeados, e eu multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, toda ela, e as cidades serão habitadas, e os desertos serão edificados. E eu multiplicarei sobre vós homem e animal, e eles aumentarão e trarão fruto, e eu vos estabelecerei segundo suas propriedades, e farei melhor a vós do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Sim, eu farei homens andarem sobre vós, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e tu serás a herança, e daqui em diante não os privarás mais de homens. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos dizem: Tu, terra, devoras os homens, e privaste as tuas nações. Portanto, tu não devorarás mais os homens, nem privarás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. Nem eu farei mais com que os homens ouçam em ti a vergonha dos pagãos, nem carregarás mais a vergonha do teu povo, nem farás mais com que tuas nações caiam, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com as suas ações. Seu caminho era diante de mim como a imundícia de uma mulher removida. Portanto, eu derramarei a minha fúria sobre eles pelo sangue que haviam derramado sobre a terra e por seus ídolos com os quais a haviam poluído. E eu espalhei-os entre os pagãos e eles foram dispersos pelas nações. De acordo com o seu caminho e de acordo com as suas ações, eu os julguei. E quando eles entraram nos pagãos para onde foram, profanaram meu santo nome, quando disseram a eles: Estas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos para onde eles foram. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eu não faço isto por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome que profanastes entre os pagãos para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os pagãos, o qual profanaste no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles. Porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os fareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas. Eu vou chamar o trigo e o aumentarei, e não colocarei fome sobre vós. E eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não mais recebais a vergonha da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos à vossa própria vista por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Que isso seja conhecido por vós, envergonhai-vos e confundi-vos por causa de vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades e os desertos serão edificados.
e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam. E dirão: esta terra que estava assolada se tornou como o jardim do Éden, e as cidades devastadas e assoladas e arruinadas estão cercadas e estão habitadas. Entre os pagãos que assombraram o vosso redor saberão que eu sou o Senhor. Edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso eu serei inquirido pela casa de Israel para fazer isto por eles. Eu os aumentarei com homens como a um rebanho. Como rebanho santo, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes, para que as cidades devastadas se encham de rebanhos de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Graças damos ao Senhor. Por mais um dia, cumprimos o nosso plano de leitura bíblica. Se você deseja fazer a sua leitura bíblica em um ano, junte-se a nós. Se inscreva no canal e ative o sininho e diariamente você poderá fazer a sua leitura acompanhada conosco. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diariamente. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.